Treta! Olá, pessoas! Tudo bem? Você sabe o que foi a Guerra dos 100 Anos? Entre 1337 e 1453? 53? Foram 116 anos, na verdade, não é? Mas detalhes à parte, vamos falar da Guerra dos 100 Anos. Foi uma série de conflitos entre a Inglaterra e a França, dentro do período de transição da Idade Média para o período moderno e dentro do contexto de formação dos Estados nacionais modernos. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Como começou essa treta? Essa treta começou com a morte do rei francês Carlos IV. E aí, com a morte, em 1328, de Carlos IV, o rei Eduardo III da Inglaterra, ele reivindica o trono inglês por parentesco. Ele era neto do monarca francês Felipe o Belo. Bonitão, confere. E aí ele pensa, eu quero ser o rei da França. Mas aí o que acontece? Carlos V, ele não aceita, em boquiaberto, ele fala, não vai ser rei da França, vou sim. E aí começa a treta, a Guerra dos 100 Anos, que é dividida em 4 rounds. Round 1, avanço inglês sobre a França, levando as vitórias inglesas entre 1337 e 1364. Porém, o que eles não esperavam era a peste negra. A peste negra fez com que 1/3 da população europeia morresse e o conflito tivesse que ser parado a partir de um acordo de paz. Mas logo depois, Carlos V trai o acordo de paz e volta a atacar Eduardo III. E o segundo round começa em 1364, 1380. E Carlos volta a atacar com velocidade e a vantagem é francesa. Só que aí o que acontece? Os dois reis morrem. E na Inglaterra, o sucessor tinha apenas 10 anos, Ricardo II, e na França, eles não sabiam, eles não se decidiram quem iria ser o sucessor, e começou uma treta enorme entre os franceses, que levou os ingleses a terem vantagens, né? E com isso começa o Round 3, 1380 a 1422. Por causa das disputas internas da França, a Inglaterra leva vantagem, forçando os franceses a assinarem o Tratado de Troyes, reconhecendo o domínio inglês sobre a França. Mas aí vem o quarto round, 1422, 1453, e a nossa heroína Joana d'Arc entra em ação e ela consegue várias vitórias fenomenais para a França. E do outro lado, a Inglaterra começa a passar pela Guerra das Duas Rosas. Veremos isso num outro momento. E as Guerras das Duas Rosas faz com que a Inglaterra se retire da Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra perdeu por W.O. Victor Fatality França. Vitória é de Carlos VII. E aí tem início a formação do Estado Nacional francês. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Esse é o Teco de História do professor Piccoli. Valeu, pessoas. Até mais.